Olá, turma do quarto ano, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje, segunda-feira, dia 17 de agosto, vamos dar início. Quero que vocês peguem aí o livro de ciências. Nós vamos terminar as atividades do sistema digestório, certo? Para dar continuidade e a gente iniciar no sistema cardiovascular, tá bom? Então vamos lá, na página 197, vamos lá. Complete o esquema da digestão. Olha lá, tem aí, né, um corpo, né, e tá mostrando as partes. Lá na página 191 tem o mesmo esquema. Basta a gente olhar, né, e ir completando com as partes que são do nosso sistema digestório. Por onde começa o nosso sistema digestório? Ele se dá início na boca, certo? É aonde se inicia tudo, porque quando a gente ingere, aí a gente tem a nossa mastigação, certo? Então, através da mastigação, lembram que lá fala? Através da mastigação, aí ele vai passando por todo o processo, que a mastigação, ela é muito importante, que devemos mastigar bem os alimentos para poder o que? Ser bem absorvidos pelo nosso corpo, porque se ele não for bem mastigado, o estômago não consegue digerir os alimentos, os nutrientes como deve ser digerido, né? Não consegue mandar para as funções corretas, certo? Então, olha lá, para dar início aí, nós temos a boca, né? Eu vou mostrando para vocês que aí vai ficando mais fácil. Então, o início aqui, nós temos o início da boca, certo? Logo em seguida vem a língua, porque a língua, né, ela ajuda para levar os alimentos. Então, vem a boca, a língua, de cá, as glândulas salivares, aí vem a faringe, o esôfago, certo? Vamos de cá, o fígado, o estômago, a vesícula biliar, pâncreas, intestino delgado, intestino grosso e o reto, que é o final, certo? Então, é onde acaba o nosso sistema digestório, correto? Então, basta ir colocando. Então, ele se inicia na boca e termina no reto. E ele tem todos esses órgãos que ajudam no sistema digestório, que vai ajudar na digestão dos nossos alimentos, certo? Número 7. Registre abaixo o nome do componente do sistema digestório onde o alimento é mastigado e umedecido pela saliva. Essa é moleza, né? É a boca, né? O bolo alimentar é misturado ao suco gástrico. Isso acontece lá no estômago, né? O bolo alimentar, ele é misturado, né? E o estômago vai fazendo a digestão. Letra C. Ocorre a absorção dos nutrientes. Aí é lá no intestino delgado, né? Que aí é onde ocorre. Que aí ele consegue sair e ir para os lugares adequados aí, os nutrientes. E as fezes ficam acumuladas antes de serem eliminadas pelo ânus. Aí é no intestino grosso, né? Número 8. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, nós temos lá, número 1, boca, 2, faringe, 3, esôfago, 4, estômago, 5, intestino. Então, vamos lá. É onde termina a digestão. Onde termina a digestão. A gente sabe que onde termina é no reto, né? Então, aí não tem o reto, então vai ser nos intestinos, né? Porque através do intestino é onde termina mesmo, né? Porque as fezes ficam acumuladas no intestino delgado, que vai sair pelo ânus. Então, é aonde termina, no intestino, então, finalizou tudo. Então, aí vai ser a 5. Produz suco digestivo. Quem produz o suco digestivo é o estômago, né? Número 4 aí, porque é ele que vai produzir esse suco digestivo para
poder ajudar aí na digestão de todos os alimentos. É o primeiro órgão da digestão. O primeiro órgão da digestão é a boca, né? Empurra os alimentos para o estômago. Aí quem tem essa função aí é o esôfago. E é o tubo que leva os alimentos ao esôfago. Aí é a faringe, né? Um pouquinho antes de chegar no esôfago, aí tem a faringe. Então a ordem ficou 5, 4, 1, 3, 2. Número 9. Marque um X nas alternativas corretas. Para obter a energia necessária para viver, os seres humanos precisam do alimento. Corretíssimo, né? Porque sem o alimento nós não temos energia, né? Os nutrientes estão presentes nos alimentos em forma de proteínas, carboidratos, vitaminas, lipídios, sais minerais e água. Correto também. O nosso corpo necessita de uma alimentação saudável e balanceada, sem se preocupar com a qualidade e a quantidade diária dos nutrientes. Essa resposta está completamente errada, né? Tá incorreta. De jeito nenhum. Precisamos se preocupar sim com a qualidade e a quantidade diária aí desses nutrientes. O tubo digestório se estende da boca até o ânus. Verdade. Na boca tem início a digestão, com a ajuda dos dentes e das glândulas salivares. Correto, né? Corretíssimo, porque na boca vai se dar o início aí da digestão. Os dentes vai ajudar, né? Porque ele vai o quê? Triturar os alimentos, né? E as glândulas salivares vai ajudar a umedecer esses alimentos. Saber observar. Para perceber a acidez do suco gástrico, você pode realizar o seguinte experimento. Você vai precisar de leite, um copo plástico, vinagre ou suco de limão. Coloque o leite no copo e adicione o vinagre ou suco de limão. Veja o que acontece. Então, esse aí é o jeito que fica o suco gástrico, né? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aí. Vamos lá para a página 199. Nós vamos ver agora sobre o sistema cardiovascular. Nós vimos o sistema digestório, né? O sistema digestório é o que vai nos ajudar com os alimentos, certo? Vai digerir os alimentos e vai pegar os nutrientes corretos e mandar para determinadas funções do nosso corpo, né? Aonde nos produz o quê? Energia, né? Para a gente poder se movimentar, fazer o que a gente faz no dia a dia. Então, vamos lá. Sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular circulatório é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos. Observe. Então, olha lá, tem um corpo humano aí, certo? Então, eu tenho as veias e as artérias aí, né? Tem o coração bombeando, que é onde vai fazer circular todo o nosso sangue, correto? O sangue circula por todo o nosso corpo sem parar. Ele é formado por órgãos que permitem o transporte de nutrientes e de outras substâncias por meio do sangue. O sistema cardiovascular funciona em nosso corpo como um conjunto de ruas. É por meio dele que o nosso organismo recebe o oxigênio e os nutrientes necessários. Além disso, também exerce a função de transportar substâncias inúteis para serem eliminadas do nosso corpo. O coração é um dos principais órgãos do corpo humano. Ele é um órgão profundo, formado por músculos fortes que se contraem e distendem. Funciona como uma bomba, empurrando o sangue para todo o organismo por meio dos vasos sanguíneos. Então, por que ele funciona como uma bomba? Ele fica batendo, certo? Então, ele contrai e ele distende. Contrai, distende. Então, nesse processo aqui, ó, ele tá bombeando e tá jogando sangue para o sangue sempre estar o quê? Circulando no nosso corpo. O coração está localizado no tórax e é protegido pelas costelas. Ele é do tamanho aproximado do punho fechado de cada pessoa e faz o sangue circular mais de 1000 vezes por dia. Então, o seu coração, ó, se você fechar o seu punho aqui, ó, sua mão,
ele é mais ou menos desse tamanho que eles falam, né? Então, cada um tem um tamanho de coração, né? Porque cada um se tem um tamanho. Então, mais ou menos isso, o meu, né? Então, fecha sua mão aí que você vai ver mais ou menos o tamanho do seu coração. A veia cava superior, olha lá, porque para cada um aí tem alguma coisa, né? No coração é cheio de veias. Tem as veias, tem as artérias. A veia cava superior é uma grande veia que carrega sangue desoxigenado da cabeça e da parte superior do corpo, ou seja, desoxigenado. Então, não tem oxigênio nesse sangue aí. O átrio direito recebe sangue rico em dióxido de carbono, é o sangue venoso. A veia cava inferior, uma das duas maiores veias, conduz sangue desoxigenado das partes inferiores do corpo. E o ventrículo direito, que envia o sangue com gás carbônico aos pulmões. A artéria aorta, a maior artéria do corpo, conduz sangue oxigenado para órgãos e tecidos. A artéria pulmonar divide-se nas artérias pulmonares direita e esquerda. As veias pulmonares trazem o sangue oxigenado dos pulmões para o coração. O átrio esquerdo recebe sangue já oxigenado e o ventrículo esquerdo envia o sangue oxigenado às partes do corpo, certo? Então, para cada um aí existe uma função, né? Um leva sangue desoxigenado, o outro leva já o sangue oxigenado. Cada um vai tendo a sua função para que tenhamos um organismo funcionando perfeitamente. A composição do sangue. Os glóbulos vermelhos são as hemácias, células que dão a cor vermelha ao sangue, transportando o oxigênio e o gás carbônico, porque nós sabemos o que? Quando nós inspiramos, nós consumimos o que? Nós pegamos oxigênio para levar para o nosso corpo. Quando nós expiramos, nós estamos soltando o que? Gás carbônico, certo? Então, existe esse processo. Porque as plantas, elas precisam de quem? Do gás carbônico. E a gente precisa do oxigênio. Então, as plantas produzem o oxigênio e a gente produz o gás carbônico para elas, certo? Então, a gente vai fazendo essa troca. Então, entra oxigênio, sai gás carbônico. Os glóbulos brancos são os leucócitos, células do sangue que defendem o organismo contra as doenças, combatendo os micro-organismos invasores. Então, os glóbulos brancos aí, ó, eles combatem, né, os micro-organismos invasores, coisas que não são para o nosso corpo, né? É um sistema de defesa para tirar aí, certo? As plaquetas são fragmentos de células que fazem parte do sangue e estão relacionadas à coagulação. Quando há sangramento, as plaquetas fazem parar a hemorragia. Então, já percebeu aí que quando a gente corta, por exemplo, começa a sangrar, de repente, você olha, parou de sangrar e tem tipo um sangue coagulado, né? Um sangue sequinho aí, né? Isso são as plaquetas. Por que ela tem essa função? Para reter, justamente reter o sangue, né? Pra gente não morrer, né? Para o sangue não sair tudo, ter uma hemorragia, né? Então, ela consegue aí, ela vai tentando estancar esse sangue, faz a parar de sangrar, né? E temos o plasma, que é a parte líquida do sangue, em que estão os glóbulos vermelhos, os brancos e as plaquetas. Então, observe aí, ó, tem os glóbulos vermelhos, os brancos, as plaquetas e o plasma, certo? Então, é a composição do sangue, isso aí, certo? Vamos ver sobre os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos são tubos pelos quais o sangue circula, fazendo dois percursos diferentes. A pequena circulação, ou pulmonar, na qual o sangue se oxigena, ou seja, recebe oxigênio da atmosfera. E a grande circulação, ou geral, na qual as substâncias contidas no sangue são distribuídas pelas células do organismo, ou seja, circulação sistêmica. Os vasos sanguíneos pelos quais o sangue circula, saindo do coração para todo o corpo,
são as artérias. E os vasos sanguíneos por onde o sangue volta para o coração são as veias. Então, olha só, os vasos sanguíneos que saem do coração, né? Que saem, que levam o sangue para o resto do corpo são as artérias, certo? E o sangue que volta para o coração volta pelas veias. Então, por isso nós temos as artérias e as veias, certo? Porque uma sai do coração para levar para o restante do corpo e a outra sai do restante do corpo para levar para o coração. Entre as veias e as artérias existe uma rede de vasos mais finos que os fios de cabelos, chamados de vasos capilares. As artérias levam o sangue do coração para todas as partes do corpo. As veias trazem de volta ao coração o sangue recolhido das células. E os vasos capilares? Eles se espalham por todo o corpo e é neles que se dá a troca das substâncias. Então, o sangue arterial é o sangue rico em oxigênio e o venoso é o sangue rico em gás carbônico. Há tipos diferentes de sangue, variando de uma pessoa para outra. São 4 os tipos principais que são indicados pelos símbolos A, B, AB e O. Cada pessoa faz parte de um grupo sanguíneo. Aquelas que têm sangue do tipo AB são chamadas receptores universais, pois podem receber outros tipos de sangue. As do tipo O são conhecidos como doadores universais, pois podem doar a todos os grupos sanguíneos. Por exemplo, o grupo A, ele doa para AB, certo? E recebe de A e de O. O grupo B, ele doa para B e AB, e ele vai receber de B e O. O grupo AB doa para AB, e ele recebe de todos os grupos. E o grupo O, ele doa para todos e recebe só O, certo? Então, quando já viram, tem campanhas, né, de doações de sangue, porque tem pessoas que precisam, né, que sofrem um acidente, então tem que fazer reposição de sangue. Então, a gente analisa aí os tipos sanguíneos. Se a pessoa é do grupo O, ela só pode receber O, né? O grupo sanguíneo O. Se ela recebeu, por exemplo, um sangue B, aí ela pode até morrer, porque entra em conflito, né? Não é o mesmo tipo sanguíneo, não é o mesmo tipo de sangue. Então, não pode receber, certo? Em algumas situações, como em acidentes ou cirurgias, uma pessoa pode perder muito sangue. Nesse caso, a sobrevivência do paciente depende da doação de sangue de outras pessoas. Entenda. Número 1. O doador deve ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. E deve estar o quê? Saudável, né? Porque não adianta pegar o sangue de uma pessoa que não está saudável, porque aí aquele sangue ali não é saudável. 2. São coletadas cerca de 450 ml de sangue. Para a coleta, todo o material usado é estéril e descartável. 3. Os componentes do sangue são separados e enviados aos hospitais. 4. Nos hospitais, os pacientes recebem o sangue. Como os componentes do sangue são separados, uma única doação pode ajudar várias pessoas. Curiosidade. As artérias são vasos grossos que têm as paredes espessas e formadas por tecidos musculares. As veias são mais finas que as artérias. Um adulto possui de 4 a 5 litros de sangue no seu corpo. Numa pessoa tranquila, o coração bate de 60 a 80 vezes por minuto. Há uma separação entre as cavidades do lado direito e as do lado esquerdo do coração, impedindo que o sangue venoso se misture ao sangue arterial. Para ouvir os sons cardíacos, o médico usa um aparelho chamado estetoscópio. E o médico que trata do coração chama-se cardiologista. Então, essas foram algumas curiosidades aí do sistema cardiovascular, certo? Então, vamos lá, vamos realizar as páginas aí. Vamos fazer as páginas 204 e 205. Dá um pause aí. Façam para ver se a gente conseguiu entender bem essa matéria.
retornem para a gente poder fazer nossa correção, combinado? Então, vamos lá. Página 204, observe a imagem. Tem uma imagem aí, certo? De uma pessoa, e aí tem as veias, tem as artérias, tem o coração. Converse com seus colegas e seu professor a respeito do sistema cardiovascular e sobre as doenças cardiovasculares, certo? Então, é só a gente dar uma olhada aí, né? Número 2, complete os espaços com as palavras abaixo. Nós temos vasos sanguíneos, grande circulação, coração, sangue e pequena circulação. Então, vamos tentar encaixar essas palavras aí, né? O é impulsionado pelo, então, o sangue, né? No caso, é impulsionado pelo coração e percorre todo o corpo, transportando substâncias através de quem? É através dos vasos sanguíneos, né? Que o corpo transporta. Realiza 2 percursos diferentes: a grande circulação e a pequena circulação, né? Então, a sequência é sangue, coração, vasos sanguíneos, grande circulação e pequena circulação. Número 3. Qual é a principal função do coração no sistema cardiovascular? Bombear o sangue de todo o nosso corpo, né? 4. Analise o desenho e responda. Olha lá, eu tenho um coração aí, né? Tenho as artérias, né? E tenho as veias, certo? Então, olha lá, eu tenho as artérias pulmonares, órgãos e tecidos da parte inferior do corpo e as veias pulmonares, certo? Qual é a diferença entre o sangue arterial e o venoso? O arterial, ele é rico em oxigênio e o venoso, ele é rico em gás carbônico. 5. Faça uma pesquisa a respeito das doenças cardiovasculares. Escreva abaixo o porquê de muitas delas serem mais comuns em idosos, o que isso significa e quais são as causas e as medidas a serem tomadas para amenizar os riscos. Então, aí, vocês já fizeram, né? Que eu falei para vocês pausarem e fazer a atividade e voltar para a gente fazer a correção. Então, aí, vocês já fizeram a pesquisa de vocês. Não sei quais foram as doenças que vocês pesquisaram, mas tenho certeza que está aí, depois eu irei dar uma olhada. Certo, pessoal? Vamos fazer já, então, a página 206, 207, que foi facinho, rapidinho essas daí, né? Realize uma pesquisa a respeito dos 2 movimentos realizados pelo coração. Em seguida, explique como ocorre cada um deles. Então, olha só. Como que funciona? O coração, ele se contrai e ele se dilata, né? Porque ele faz a função de bombear. Então, ele contrai e ele dilata. Ele contrai e solta, certo? Então, o coração, ele se contrai e se dilata. Cada contração do músculo cardíaco, quando o coração bate, o sangue é bombeado para fora do coração. Isso é chamado de sístole. E quando o músculo cardíaco relaxa, o coração se enche de sangue antes da próxima batida. Isso é chamado de diástole, certo? Então, essa é a pesquisa aí que vocês teriam que ter feito e ter escrito aí, tá bom? Pesquise na internet, em livros e revistas, informações sobre alguns problemas cardíacos em seres humanos. Em seguida, converse com seus familiares e identifique se há alguém que apresenta alguma doença cardíaca na sua família. Então, vocês irão colocar aí. Com a ajuda de um colega, você vai contar seus batimentos cardíacos. Então, olha só, vamos tentar fazer aí. Primeiro, em repouso, coloque os dedos indicador e médio, né, esticados à parte interna do punho, aqui, logo abaixo da base do polegar, pressionando firmemente com os dedos esticados até sentir a pulsação. Estão sentindo? Eu tô sentindo o meu, ó, logo abaixo aqui, ó, do polegar, certo? Ao encontrar o pulso, conte os batimentos por 10 segundos e multiplique por 6. O resultado é o número de batimentos por minuto. 3. Em um segundo momento, faça um esforço físico. Em seguida, faça a contagem de seus batimentos. Então, depois vocês fazem aí, façam uma caminhada, alguma coisa,
uma corridinha, que aí vocês vão ver que o que que acontece? O seu coração vai o quê? Bombear mais rápido, né? Ele vai ele vai precisar de mandar mais sangue. Por quê? Porque através do esforço físico, você fica o quê? Cansado, né? Sempre é assim. Então, ele precisa bombear mais sangue para ter mais oxigenação no nosso corpo, certo? Então, essa foi nossa aula de ciências de hoje.